Olá, queridos alunos. Hoje vou estar falando sobre Renascimento na Itália, arquitetura e teatro, em História da Arte, capítulo 14, ok? O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV. Se consolidou no século XV, tá? E se estendeu até o século XVII por toda a Europa, não esquece disso. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, né? E gerado pelas modificações estruturais da sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. Olha que bacana, né? Surgiu na Itália, tá? E se expandiu por todas as cidades da Europa, ok? E essas cidades enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, tá? No mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil, que em seu processo de afirmação social se dedicou às artes, olha que bacana, juntamente com alguns príncipes e papas, tá bom assim? Então gastavam uma fortuna em arte, gente. Imagina o esbanjamento, né, de dinheiro, tá bom? A cultura renascentista teve várias características, tá? Que eu já falei lá sobre o Renascimento. No caso aqui, a gente está falando, eu vou estar focando mais na questão do teatro e da arquitetura, tá? Mas eu vou falar um pouquinho como humanismo, que vocês não podem esquecer jamais, porque as esculturas, a arquitetura vai ser toda baseada no humanismo, que foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, tá? Que surgiu na Itália em meados do século XIV. O homem, no caso, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza, tá? O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades, com a introdução de disciplinas como a poesia, história e filosofia. É aí que eu falo para vocês, o homem começou, já se questionava, começou a pensar mais e questionar mais, tá bom? Aí a gente tem a arquitetura do Renascimento, que é o foco, né, do nosso, é o principal assunto, o foco da nossa videoaula dessa semana junto com o teatro. Então vamos lá. A arquitetura do Renascimento, ou arquitetura renascentista, como é conhecida, é a arquitetura europeia do período entre o início do século XIV e o início do século XVII, tá? Então ele fica entre o XIV e XVII. Em diferentes regiões, período conhecido como Renascimento Europeu, tá? No caso, assim, demonstrando uma reavivento, né? No caso, vai reviver, tá? Conscientemente o desenvolvimento de certos elementos do pensamento e da cultura material, olha só, da grego, né? No caso, o grego e o da romana antiga. Então, na verdade, vão reviver a cultura greco-romana. Vamos falar assim, fica mais legal, assim, acho que fica melhor para vocês estarem entendendo, tá? Eles vão voltar, tentar reviver essa cultura greco-romana. Estilisticamente, a arquitetura renascentista veio após a arquitetura gótica e foi sucedida, né, pela arquitetura barroca, tá bom? Desenvolvido primeiro em Florença, com Filippo Brunelleschi, tá? Como um dos seus inovadores. O estilo renascentista rapidamente se espalhou para outras cidades italianas. O estilo foi levado para a França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, entre outras, tá? Como eu falei, a Europa, ele se expandiu por toda a Europa, mas em datas diferentes e com diferentes graus também de impacto, tá? Então, não foi igual para todas, ok? Algumas características nas cidades vão estar mudando, tá bom assim? O
estilo renascentista, no caso da arquitetura, né, enfatiza a simetria, proporção, a geometria e a regularidade das partes, como são demonstradas na arquitetura da antiguidade clássica e, em particular, na arquitetura romana antiga, na qual muitos exemplos permaneceram, tá bom? Arranjos ordenados de colunas, pilastras e litéis, tá? Bem como o uso de arcos, tá bom? Semicirculares, cúpulas hemisféricas, nichos e edículas. No caso, substituirão, né, os sistemas proporcionais mais complexos e os perfis irregulares dos edifícios medievais, tá bom? Essas são as características, gente. Na segunda fase, né, no caso eu acabei falando na primeira, agora na segunda fase, surge o estilo jacobino, durante o reinado do rei James, tá? Seu estilo seguiu as tendências do estilo elisabetano. Ambos tiveram grandes monumentos, tá? E mansões com seu estilo no Reino Unido, tá bom? Principalmente ali na Inglaterra, tá? É também um momento, assim, em que as artes manifestam um projeto de síntese e interdisciplinaridade bastante impactante, em que as belas artes não são consideradas como elementos independentes, tá bom? Então, subordinando-se à arquitetura, tá? Então, a arquitetura vai ter, assim, um grande peso, tá bom? Vamos a algumas características gerais agora. A arquitetura do Renascimento está bastante compreendida com uma visão do mundo ausente em dois pilares essenciais. Vamos lá, os dois pilares são classicismo e o humanismo, por isso que eu quis dar o significado do humanismo, tá? Então, esses são os dois pilares da arquitetura, classicismo e humanismo. Além disso, é preciso lembrar que, galera, ainda, né, que não surja totalmente desvinculada dos valores e hábitos medievais, os conceitos que estão por trás desta arquitetura são os de uma efetiva e consciente ruptura com a produção artística da Idade Média, e em especial com o estilo gótico. Ruptura vai se separar, tá? Não esqueçam disso, ok? E agora eu vou estar falando sobre teatro. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, tá? Do período do Renascimento, que teve início na Itália no século XIV. Não vamos esquecer, toda hora eu friso isso, vou ficar frisando para vocês não esquecerem, tá bom? Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico, olha que bacana, e burlesco, e na exploração de variados temas. Legal, né? O teatro se desenvolveu em diversos países europeus também, Itália, Inglaterra, França, Espanha, olha que bacana. Mas, no entanto, muitos países ainda apresentavam um teatro erudito, tá? E religioso, de influência medieval. Então, demorou um pouco para eles acostumarem com essa nova visão do teatro, tá bom? Mas, assim, os autores e obras mais importantes na Itália foi Nicolau Maquiavel. Todo mundo já ouviu falar de Maquiavel, né? Foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicados em 1524, Mandragora. Olha, gente, é muita coisa, hein? Não é pouca coisa, não, tá bom? Na Inglaterra, tá? No caso, assim, na Inglaterra, o teatro elisabetano, vai de 1558 a 1605, foi desenvolvido junto, né, à fase do Renascimento italiano, tá bom? As peças eram tragédias e comédias, tá? Principalmente, vou falar agora do cara que todo mundo conhece, eu sei que vocês já ouviram falar, nesse momento tem filmes e tudo, Shakespeare, tá? Foi marcado por Shakespeare. Marcaram decisivamente o período das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, né?
Hamlet, tá? A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Podem jogar na internet, porque, assim, Shakespeare é uma massa, maravilhoso, tá? E aí, na Espanha, a gente tem o teatro renascentista, né? Floresceu a partir do século XVI. Olha aí, ó, tá vendo? Na Espanha, é a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Caravantes, também bem conhecido, e sua tragédia, O Cerco, tá? De Numância, tá bom? Temos também aí o Fernando de Rojas, tá? E a peça A Celestina. Temos também Pedro, o Calderon, também alguém já deve ter ouvido falar, de La Barca, né? E sua obra A Vida é Sonho, tá bom? Com certeza vocês já ouviram falar de alguns. Então vamos lá. As características do teatro. As principais características do teatro, desenvolvido assim durante o período da Renascença, tá bom? São o antropocentrismo humanista, ok? Textos improvisados, linguagem coloquial. Teatro também tem um caráter popular e cômico. Olha que bacana. Temas diversificados e, principalmente, a comédia dell'arte, que vamos estar falando agora um pouquinho, vou falar para vocês. Comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista, tá? Que esteve, no caso, oposto aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença, tá bom? Ou seja, assim, de caráter popular e itinerante. Esse tipo de teatro, surgido na Itália no século XV, tá bom? Veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio de uma linguagem coloquial. Por isso que uma das características é a linguagem coloquial. Olha que bacana. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, dando acesso ao público, até que aqueles que não podiam pagar, tá bom? O que fez a comédia dell'arte se aproximar, em partes, do cenário do teatro medieval. Claro, porque isso é uma característica do teatro medieval, essa aproximação, né, com o público. Então, vamos lá. Não esqueça que aí a gente vai ter um teatro mais popular também, tá? Entretanto, os temas não possuem o caráter religioso. Olha que bacana. Já no medieval, tinha caráter religioso, tá? No Renascimento, não. Os temas não possuem caráter religioso. Possuía só o teatro medieval, tá bom? Mediados no medievo pela forte influência da igreja. Então, no teatro medieval tinha uma forte influência da igreja, tá bom assim? Então, vamos agora passar para as atividades da semana. Exercícios conceituais 1 e 2, exercícios contextualizados 3 e 4, e o de aprofundamento, que nesse capítulo tem o 5 e o 6, tá bom? Esses exercícios estão na página 610 do nosso livro, tá? Então, ó, por hoje é só. Beijo, abraço, fiquem com Deus, força e fé. Cuide-se, cuide da família. Qualquer dúvida,